Olá, meus amigos, boa tarde. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos novamente aqui ao canal. Vamos voltando ao nosso script básico aqui de conteúdos específicos sobre holding. Trouxe na semana passada, um vídeo sobre o julgamento do recurso extraordinário 855649 do STF, que tratou sobre a tributação de depósitos bancários quando não comprovada a origem e a tributação desses valores na renda da pessoa física ou jurídica, mas no caso eu fiz uma análise sobre pessoa física. E, obviamente, fazendo o link aqui, de como isso pode se refletir na necessidade, às vezes até a necessidade urgente do seu cliente fazer uma holding, ok? Então, dá uma olhadinha lá no vídeo do canal, porque ele traz explicações sobre esse tema e também trazendo a necessidade, muitas vezes a necessidade até urgente, como eu disse, do seu cliente fazer uma regularização desses rendimentos futuros através de uma holding imobiliária, ok? Dá uma checadinha lá nesse conteúdo, porque pode ser importantíssimo não só para você que está atuando com isso, mas também para o seu cliente que precisa desse produto, ok? Então, voltando. O vídeo de hoje nós vamos tratar de como seria a espinha dorsal da constituição de uma holding, mais especificamente de uma holding familiar, ok? E eu vou trazer também aqui a sistemática básica da aplicação de um planejamento sucessório com antecipação de legítima dentro dessa holding familiar, ok? Primeiro esclarecimento que nós precisamos fazer aqui antes de adentrar mais detidamente no conteúdo. Gente, a holding familiar, como o próprio nome indica, tem um vídeo tratando aqui dessa classificação, eu não vou repetir porque já é conteúdo de outro vídeo, né? E para esse não ficar muito longo também, eu preciso ter aí carinho pelo seu tempo. Então, entendendo que a holding familiar, ela é uma holding que abriga o patrimônio de uma família, né? Então, muitas vezes, o patrimônio de um marido e uma esposa que saiu do zero dentro do ponto de vista patrimonial e que muitas vezes conseguiu construir aí, com muito trabalho, com muita dedicação, muita disciplina, um patrimônio ao longo de uma vida inteira, um patrimônio muitas vezes vasto. E aí chega um determinado momento que esses detentores do patrimônio, eles estão preocupados na proteção, na organização, com a conservação desse patrimônio, bem como com a transmissão desse patrimônio para os herdeiros. Então, existe aí uma preocupação com um possível inventário. Muitas vezes essas pessoas já perderam entes queridos e sabem a dificuldade que é enfrentar um inventário no Judiciário Nacional, que é um judiciário lento, é um judiciário moroso. Já tratei disso aqui lá no nosso primeiro vídeo, né? Eu tenho um recorde dentro do meu escritório que é atuar no inventário que está tramitando já há 28 anos, né? E não está perto de acabar. Nós já somos aí a 4ª geração de advogados que atuam nesse processo. E como existe divergência entre os herdeiros, né? Existe uma situação de divergência entre eles, esse inventário não está nem perto de ser finalizado. Então, vejam, né, que realmente deixar um vasto patrimônio, né, assim, à mercê da possibilidade de um inventário é quase que sinônimo de dizer que não está deixando nada para os filhos, porque muitas vezes demora tanto que o patrimônio perece, o patrimônio realmente se perde por falta de conservação, por falta de posse, de propriedade, enfim, por diversos aspectos. Eu vou fazer um vídeo aqui específico sobre o inventário e as soluções que a holding veio trazer para isso, ok? Mas o vídeo de hoje a gente vai tratar da constituição básica, da espinha dorsal, de como montar uma holding familiar. E aí, continuando nessa explicação a respeito da família, não existe uma holding que seja igual a outra. Eu nunca fiz uma holding que fosse holding familiar, patrimonial, que fosse igual a outra. Por que isso? Porque cada família tem uma configuração, cada família tem um entendimento do que ela quer para aquele patrimônio. Tem cliente que é muito apegado ao patrimônio e que ele não quer transferir patrimônio em vida para os filhos, mesmo que seja, como eu vou falar aqui, através de cotas, com reserva de usufruto, com uma série de outros
mecanismos e outras ferramentas que garantem que a transferência total do patrimônio só ocorra com o seu falecimento. Tem cliente que não quer esse cenário. Tem algum problema nisso? Nenhum. É possível ele fazer uma holding? Sim, é possível ele fazer uma holding, ok? Nós vamos falar disso também, né? Então, enquanto que tem outros clientes que vão chegar para você e vão dizer, não, o meu interesse é na transferência de patrimônio, o meu interesse é em deixar tudo organizado para os meus filhos, o meu interesse é que se amanhã acontecer qualquer coisa comigo, os meus filhos estarão resguardados, né? O meu patrimônio já estará todo encaminhado para as mãos dele. Eu tenho uma realidade familiar muito tranquila, eu tenho uma realidade familiar de muita harmonia. Então, isso se adequa bem à minha realidade. Então, entre esses dois extremos que eu falei, um cliente que busca com a finalidade específica de já deixar o encaminhamento da transferência patrimonial em vida, e é aquele cliente que abomina a ideia da transferência de patrimônio, ainda que você diga que é algo seguro, porque ele não está transferindo patrimônio em si, ele está fazendo uma transferência indireta, mas ele não quer. Entre esses dois clientes, existe aqui um espectro de possibilidades, né? E, entendendo essas nuances, o advogado consegue adequar para aquela holding a necessidade daquela família, ok? Mas, por outro lado, também não é algo que seja tão fluido, que seja tão ausente de regras, que a gente não possa falar aqui nesse vídeo de uma espinha dorsal. Toda holding tem uma espinha dorsal. E essa espinha dorsal, né, essa sistemática básica é que nós vamos tratar aqui para que você consiga entender o Instituto como um todo. E aí, posteriormente, eu vou gravar 3 vídeos em sequência, tá certo? Do que é a sistemática da constituição de uma holding, ok? E aí eu vou fatiar essas 3 fases básicas que eu vou tratar aqui. Nós vamos fatiá-la em 3 outros vídeos mais detalhados, ok? E aí, a partir de então, nós vamos tratar aí de outros temas relacionados ao assunto, ok? Então, vamos lá. Iniciando aqui propriamente o conteúdo de hoje, nós temos, basicamente, que uma holding, ela passa por 4 fases básicas, sendo uma fase que ela é pré-contratual, digamos assim, pré-contratual e contratual, né, ali do início, antes de você entrar nas fases propriamente de constituição e desenvolvimento dessa holding, uma fase aqui pré-contratual, para você entender a realidade daquela família, daquela situação que está sendo trazida para você, uma fase de constituição dessa empresa, uma fase de aporte de bens dentro dessa empresa, ok? E uma terceira e última fase, já considerando a holding, uma terceira e última fase, que é a fase do planejamento sucessório, ok? Que ela é opcional. O cliente, como eu disse, aquele cliente que diz, eu não quero transferir um centavo em vida, né, nem deixar essa possibilidade. Eu já tive um cliente assim, ele era apegado ao patrimônio, que mal há nisso? Nenhum, não há mal nenhum. E aí a gente vai simplesmente entender a realidade, entender o que ele quer e encontrar o melhor instrumento jurídico para isso, ok? E aí essa terceira fase, por isso que eu digo, ela é opcional. Mas voltando, vamos lá. 4 fases. Vou recapitular aqui rapidamente. Uma fase pré-contratual ali, ou pré-holding, que é quando você vai fazer o atendimento, você vai entender, você vai fazer a anamnese daquele cliente. E 3 fases de holding especificamente. Então vamos lá. A fase de constituição, a fase de aporte de patrimônio e uma terceira fase, uma fase de planejamento sucessório. Ok? Então vamos lá. Tratando da primeira fase. A fase que seria, por exemplo, pré-contratual ou pré-holding, né? Vocês vão entender por que pré-holding. Porque é preciso, como eu já dei aqui um spoilerzinho, é preciso a gente entender, primeiramente, o que é que o cliente quer. Então, é um atendimento de holding, é um atendimento diferenciado, é um atendimento mais demorado, né? Às vezes é um atendimento que não acontece muitas vezes no escritório, às vezes é num ambiente até mais informal, e você senta e você vai conversar com o detentor daquele patrimônio, se for casado com os cônjuges, para entender o que é que eles querem. E aí é uma fase que o advogado ele tem que ouvir realmente o que é que o cliente quer. Qual é o patrimônio dele? Onde é que está concentrado o patrimônio dele? É patrimônio imobiliário? É patrimônio de bens móveis, né? Então ele tem mais participações societárias, ele tem
um valor aplicado, ele tem imóveis, desculpe, ele tem veículo, ele tem lancha, jet ski, né? Quais são os bens que ele tem, qual é o acervo patrimonial que ele tem e principalmente o que ele quer fazer com esses bens. Ele está buscando uma holding com que finalidade? Organização patrimonial, ele está buscando uma holding visando uma vantagem de tributação, porque ele está com muitos imóveis alugados na pessoa física e aí ele quer trazer uma regularização para essa receita que ele recebe. Vê aí o vídeo da semana passada, né? Porque isso tem uma repercussão agora importante. Ou ele quer diminuir carga tributária. O que ele quer, né? E aí é importante entender isso para poder, primeiro, passar, depois de entendido isso, né? O primeiro passo é entender. Segundo, ver se o que ele quer é possível do ponto de vista prático. Então, existe aí uma ideia de que holding serve para tudo. Holding não serve para tudo. Às vezes ele chega porque ele ouviu alguém falar em holding e ele acha que o instrumento que vai solucionar o problema dele é uma holding e às vezes não é. Ou às vezes é uma holding atrelado a algum outro processo, a alguma outra ferramenta que você pode combinar e, enfim, entregar o que ele quer. Então, essa fase pré-contratual, ela é uma fase que às vezes ela não encerra em um único atendimento. Porque muitas vezes você tem que ele traz as informações preliminares, você vai explicar para ele, né? Você vai trazer norte, você vai trazer uma ideia. Aí muitas vezes ele vai para casa com a esposa, eles pensam, conversam, aí você pede para ele uma relação de bens. Você vai me traz uma relação de bens, vamos analisar melhor esses bens estão em nome de vocês, esses bens estão em nome de terceiros, o que é muito comum no caso de imóveis, né? Às vezes está até no nome da empresa operacional, mas é um bem que eles queriam, o que eles fazem uso no patrimônio particular. Então, enfim, qual é esta situação patrimonial? Fazer este mapeamento do patrimônio. E aí, entender o que o cliente quer, atrelado ao mapeamento patrimonial, é o que dará ao advogado clareza de qual é a ferramenta que ele vai utilizar, se é holding mesmo, é uma holding isoladamente, é uma holding atrelada a um seguro de vida, é uma holding patrimonial familiar atrelada a uma holding imobiliária, para que eu possa, na familiar, gozar do regime do simples e na imobiliária ir para o lucro presumido e uma coisa não contaminar a outra. Então, entender a dinâmica do que precisa ser feito para aquela família com o mapeamento desse patrimônio é fundamental para entregar para o seu cliente a ferramenta correta. A pior coisa é você, de repente, fazer uma coisa e o cliente virar para você e dizer: doutor, tá massa, mas não era isso que eu queria, não era essa a minha expectativa, né? E aí, por mais que você tenha feito um bom trabalho, o cliente saiu insatisfeito. Então, entender isso, entender essa dinâmica, entender essa sistemática é fundamental, ok? Então, feito isso, cliente fechou, você conseguiu entender a realidade, nós vamos fazer um vídeo só sobre isso, detalhar só essa fase, né? E não é esse o objetivo aqui, senão o vídeo vai ficar imenso. Mas entendido isso, o cliente fechou, pagou os honorários, vocês assinaram o contrato, vamos agora efetivamente constituir a holding. Decidiu se quer uma holding e quer uma holding patrimonial familiar, ok? Então vamos lá. Trazendo, como eu disse, uma espinha dorsal. O caso concreto poderá trazer nuances específicas. Mas vamos lá. Eu vou constituir uma holding. E o que é uma holding? Ok? Uma holding é uma pessoa jurídica. Então, vamos lá. Na fase holding, eu tratei agora da fase pré-holding, ou pré-contratual e pré-holding. Agora eu vou tratar da fase de constituição da holding. Então, existem outras possibilidades. Quando eu for fazer um vídeo detalhando sobre isso, nós vamos nos ater a esse conteúdo, ok? Mas, como é que eu, particularmente, lá no meu escritório, eu e meu sócio, nós trabalhamos? Nós fazemos a constituição dessa empresa, em regra, na grande maioria dos casos, entre marido e mulher. Vamos tratar também dos regimes de bens, eu vou fazer um vídeo detalhando isso, ok? Então, acalme seu coração. Mas, tratando dessa questão, regime de bens, né, do casamento, a depender, a gente faz o casal como sócio de uma sociedade limitada, ok? Então, a gente inicialmente abre essa holding com um capital social inicialmente baixo. Então, a gente coloca ali um capital social
de R$10.000, integralizado em moeda corrente, por meio de depósito em conta bancária, instituição oficial, ok? Aquele contrato social, que é um contrato social de holding, mais que um contrato social que nesse primeiro momento ele não tem muitas nuances diferentes de uma PJ operacional, ok? Aí nós vamos trabalhar essa questão da atividade, qual é a atividade, gestão de bens próprios, normalmente no caso de holding familiar, gestão de bens próprios, ok? A gente não coloca aqui na específico de holding de participações, porque senão ela nem se enquadra no simples, né? Aquela questão que eu falei num vídeo específico. Então a gente inicialmente constitui essa PJ com um capital social normalmente baixo. E esse capital social depois será aumentado aqui, eu vou falar na segunda fase, ok? Uma sociedade normalmente limitada entre os dois detentores desse patrimônio. E se for uma pessoa só, por exemplo, só um homem ou uma mulher que é solteiro, viúva ou divorciado, enfim, ela é efetivamente hoje, ela se enquadra como uma única pessoa que não é casada, não vive em união estável e ela quer fazer a holding. Sociedade limitada unipessoal, ok? E aí faz uma sociedade limitada unipessoal, mesma coisa, capital social baixo, em torno de 5.000, de R$10.000, ok? Vamos trabalhar esse capital social agora na segunda fase. Então, constituída, constituída não, ela não está ainda totalmente prontinha, né? Então, aberta essa holding, agora nós vamos tratar da transferência de bens, né? E aí eu vou voltar um pouquinho. Acabei de dizer que na fase pré-contratual você vai fazer o mapeamento do patrimônio, para você entender quais são os bens que compõem esse acervo patrimonial. São bens móveis? São bens imóveis? Esses bens já estão regularizados, né, no nome desses detentores do patrimônio ou não? Está em nome de terceiro, que é muito comum, como eu disse, em imóvel, né? Às vezes a pessoa adquire por escritura particular, contrato particular de compra e venda, não faz escritura pública, não faz o registro, né, e esse imóvel está em situação irregular. Aqui, especificamente, nós vamos tratar desta situação como se esses bens imóveis já estivessem todos regularizados, com escritura, com registro, no nome dos detentores desse patrimônio, ok? Então, todos os bens estão lá, exemplo de livro, né? Que o objetivo aqui é entender a sistemática geral. Então, e o acervo patrimonial é composto de bens móveis e imóveis. Então, vamos lá. 2 carros, um carro de cada um, uma lancha e um jet ski, que é usado aí nos finais de semana por essa família que gosta de utilizar, de praticar esses esportes, enfim, gosta de utilizar desses veículos, ok? E de bens imóveis, imaginemos a situação de que eles têm uma casa que eles usam para morar, um apartamento, que tem um filho que está morando fora, que está usando esse apartamento, uma casa de praia e um terreno localizado num condomínio fechado, eles fizeram um investimento, eles têm um terreno. Então, eles têm 4 bens móveis e 4 bens imóveis, ok? Os bens móveis, não tem mistério, faz-se a transferência para a holding, aumenta-se o capital social e integraliza com esses bens, ok? Volto a dizer, essa é a sistemática básica. Eu sei que existem diferenciações aí, mas essa é a sistemática básica. Então, você traz os bens, aporta no capital social dessa empresa e traz os bens para dentro da empresa. Os detentores antigos do patrimônio eram o marido e a mulher, que são sócios da empresa. Eles vão trazer os bens para a empresa passa a ser agora proprietária desses bens e eles passam a ser o quê? Detentor das cotas dessa sociedade empresária, ok? Então, a sistemática básica é: vão os bens, vêm as cotas, vão os bens e vêm as cotas correspondentes, ok? Bens móveis, a transferência é muito rápida, porque normalmente, como não incide tributação, a transferência basicamente é a transferência nos órgãos competentes. Então, por exemplo, o veículo vai no Detran, faz a transferência para o nome da sociedade, paga as taxas, faz a vistoria, enfim, cumpre-se com esse procedimento administrativo e transfere-se os bens para a sociedade, né? No caso dos bens imóveis, nós temos aqui uma nuance, porque veja bem, a transferência de bens em integralização de capital social, seja ela de bens móveis ou imóveis, né, eu já falei aqui num vídeo sobre isso,
ela tem uma natureza onerosa. Ela se equipara para todos os efeitos legais aos efeitos de uma compra e venda, ok? Então, ela é uma transmissão onerosa, isso está pacificado, ok? E aí, vamos lá. Uma vez que eu estou fazendo uma transmissão onerosa de bens imóveis, eu tenho aí fato gerador do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, ok? O nosso querido, maravilhoso ITBI, que é um imposto de competência municipal. Ok? Então, na hora que eu vou trazer esses bens imóveis, no caso aqui eu elenquei 4 imóveis, ok? Eu coloquei que eles têm uma casa que eles moram, um apartamento numa outra cidade que é um filho que mora, mas que é dos pais, né? Uma casa de praia e um terreno que eles compraram para investimento. Nesse caso aqui, desses 4 bens, né? Eu tenho uma transferência onerosa de patrimônio, na hora que eu integralizo no capital social de uma empresa. E eu teria aqui a incidência do ITBI. Porém, a Constituição Federal traz uma hipótese de imunidade do ITBI, que é conhecida por imunidade condicionada, porque ela tem algumas condições, tá certo? E esta imunidade está prevista no artigo 156, inciso 2, parágrafo 2º da Constituição Federal. E ela é regulamentada pelo artigo 37 do Código Tributário Nacional, ok? Eu vou fazer um vídeo. E esse assunto dá uma aula, que dirá um vídeo, né? Então, mas eu não vou me detalhar aqui. O que é que eu preciso trazer aqui? Esses bens imóveis, esses 4 bens imóveis que eu elenquei aqui, eles poderão estar acobertados pela imunidade do ITBI. Então, eles serão transferidos para a holding com imunidade tributária. É uma imunidade condicionada, como eu disse, não vou me detalhar aqui, porque senão o vídeo não tem fim. Mas o que é preciso entender? Que é possível, real e palpável e legal, trazer esses bens para dentro da pessoa jurídica sem o recolhimento do ITBI. Isso é muito importante. Por isso que a gente gosta de fazer inicialmente o mapeamento do patrimônio, né? Para entender, conseguir fazer um bom croquis, um bom planejamento para poder trazer para o cliente as fases bem delimitadas, ok? E normalmente a gente tem isso, a divisão entre bens móveis e imóveis, né? Bens móveis, só procedimentos administrativos de transferência, e os bens imóveis a gente tem que observar os requisitos para a imunidade, ok? Mas imaginemos aqui, no nosso exemplo hipotético, que eles fazem jus à imunidade, esses bens entraram com a imunidade do ITBI, ok? Então agora eu já venci a segunda etapa, que é trazer os bens para dentro dessa sociedade, para dentro dessa holding, ok? Quando eu faço a transferência desses imóveis, é a mesma operação dos bens imóveis, ok? Eu aumento o capital social na mesma proporção que eu estou trazendo esses bens. Volto a dizer, dentro de uma sistemática básica. Pronto, então até aqui nós já vencemos, digamos assim, 3 fases das 4, ok? Então aqui, veja bem, eu já fiz a fase pré-contratual, entender o que a família quer, e o mapeamento do patrimônio para entender como eu vou montar essa holding, como esses bens vão entrar dentro dessa sociedade, ok? Constituir a holding, transferir os bens, integralizando ou aumentando o capital social, trazendo os bens móveis e imóveis. E aí, quando eu chego aqui, eu tenho o seguinte cenário, isso para a gente compreender a próxima fase. Quando eu chego aqui, eu tenho o seguinte cenário, eu tenho marido e mulher, sócios de uma sociedade limitada, para o nosso exemplo aqui, de uma sociedade limitada, em que eles têm, cada um, 50% do valor do patrimônio. Vamos colocar aqui em cotas. Vamos colocar aqui que o valor total do patrimônio dessa família, por exemplo, ele ficou em 4 milhões de reais. Um exemplo. 4 milhões de reais contando todos os imóveis, todos os bens móveis, o dinheiro que eles tinham que também aportaram para a empresa, e nós temos um patrimônio total de 4 milhões de reais, ok? Então, nós temos que os sócios dessa empresa são marido e mulher, eles são sócios de 50% das cotas para o cônjuge varão, 50% das cotas para a cônjuge varoa. Vamos trazer aqui um exemplo hipotético que esses 4 milhões do patrimônio deles corresponda diretamente a 4 milhões em cotas, ok? Então, nós temos, se ele tem 50%, ela 50%, ela tem 2 milhões em cotas, ele tem 2 milhões em cotas.
Ok? Entendido isso, volto a dizer, para entendermos a sistemática básica, ok? Então, veja que eles continuam com um patrimônio de 4 milhões. Só que antes eles tinham um patrimônio de 4 milhões materializado em bens, móveis e imóveis. E agora eles têm um patrimônio de 4 milhões materializado em cotas de uma sociedade limitada, que é a holding familiar desse casal, é a holding familiar dessa família, ok? Eles poderiam parar aqui, vamos trazer aqui o exemplo do meu cliente que não queria transferir patrimônio em vida. Pode, o cliente pode parar aqui e deixar o patrimônio dele dentro dessa PJ, dentro dessa pessoa jurídica. Eu gosto muito do exemplo de dizer assim, eu coloquei todos os meus bens dentro de uma única gaveta, né? E é bem isso, é aquela pessoa bem organizada que diz assim, não, todos os documentos estão numa pasta X guardada na terceira gaveta do meu guarda-roupa, pronto, é isso, né? Ele conseguiu fazer uma organização patrimonial dentro de uma estrutura, dentro de uma empresa, de uma pessoa jurídica constituída para esta finalidade específica, ok? E aí aqui dentro a gente vai ter aqueles 4 pontos básicos lá dentro, que estão lá dentro do vídeo que tem aqui no canal, 4 motivos para o seu cliente fazer uma holding. Então aqui ele tem proteção patrimonial, ele não é mais detentor como pessoa física do patrimônio em si, ele não é mais o detentor do terreno, da casa, nada disso. Ele é o detentor aqui das cotas de uma sociedade e que a sociedade é a dona dos bens, ok? Segundo ponto, ele conseguiu organização patrimonial, aquela história, todos os bens estão dentro de uma única gaveta, ok? Vou tomar água, gente, garganta seca já. Aí, ele conseguiu aqui também uma vantagem tributária, né? E por que isso? Porque se ele quiser fazer qualquer exploração desse patrimônio, eu vou trazer um vídeo só sobre isso, se ele quiser fazer qualquer exploração sobre esse patrimônio, ele vai fazer dentro de uma pessoa jurídica, com uma tributação diferenciada, né? A depender se pode ir para o simples ou lucro presumido. Mas ou no simples ou no lucro presumido, ele com certeza terá uma vantagem tributária, ok? E aí, por fim, vem a pergunta antes de eu passar para um outro ponto. Ele pode parar aqui? Gente, ele pode parar aqui. O cliente que não quer fazer planejamento sucessório dentro de holding, ele pode simplesmente constituir a holding, ok? Ele não é obrigado a avançar todas as etapas e entrar agora no que eu vou falar, que é a fase de planejamento sucessório dentro da holding. Mas imaginemos que ele quer isso. No nosso exemplo, ele quer fazer um planejamento sucessório através dessa holding. Ele quer transferir patrimônio para os herdeiros através do uso de uma holding. Como ele pode fazer isso? Vamos lá. Veja bem, ele não é mais o detentor do patrimônio. Ele agora é o detentor, como eu disse, ele não é mais detentor do jet ski, da lancha, do carro, nada disso. Ele agora é o detentor de uma empresa e que dentro dessa empresa eu tenho bens, ok? A empresa é a dona dos bens. E o titular, o casal aqui, o João e a Maria, eles são donos das cotas dessa empresa, ok? E eles querem fazer agora uma transferência de patrimônio para os filhos. Então, imaginemos aqui no nosso exemplo que João e Maria são pais de 2 filhos, tá certo? Então, eles têm aqui, vamos colocar aqui um nome hipotético, o Felipe e a Luciana, um exemplo, certo? Eles têm 2 filhos. E eles querem fazer a transferência desse patrimônio em vida. Mas, ao mesmo tempo, eles não querem perder o controle sobre seus bens, sobre seu patrimônio. Ele não quer virar um refém dos filhos. Ele quer se manter no controle do patrimônio, ok? E aí, como é feito isso? Como é feita essa transferência de patrimônio com manutenção do controle nos pais, né? Vamos lá. Eles são os detentores dessas cotas dessa sociedade, ok? Essas cotas estão divididas entre eles. E aí aqui, quando eles vão fazer a transmissão para os herdeiros, observando a legítima, observando
as regras de sucessão, e também teremos um vídeo sobre isso, mas é para entendermos. Quando ele vai fazer essa transmissão, ele vai fazer através de uma doação. Então ele vai doar as cotas deles, detentores, proprietários dessas cotas, para os filhos Felipe e Luciana, ok? Mas você pode dizer assim, ah, doutora, mas aí eu vou doar as cotas? Se eu doar as cotas, os meus filhos vão passar a ser sócios da empresa. Eu deixo de ser sócio e eles passam a ser sócios. Perfeito. Se eles são os sócios da empresa e a empresa é a dona dos bens, indiretamente eles passam a ser os donos dos bens. O raciocínio está correto. Entretanto, essa doação ela não é uma doação pura e simples, né? A doação ela tem previsão legal lá no Código Civil, né? E o objetivo não é detalharmos aqui o Instituto. Como eu disse, eu vou gravar esses 3 vídeos que detalham essas fases. Mas essa doação ela não é uma doação comum. E aí é onde vem a grande diferença. Ela é uma doação qualificada. E como assim? O que é essa doação qualificada? Ela é uma doação em que eu dou apenas a nua propriedade das cotas para os meus filhos. O que é que isso significa dizer? Que eu estou doando para os filhos, no caso aqui os clientes, né, Felipe e Luciana, estão doando uma cota que é completamente despida de qualquer atributo da propriedade. Por isso que é nua propriedade. Então, o Felipe e a Luciana não podem gozar, dispor, fruir e usufruir dessas cotas. Essa doação ela é feita com cláusulas específicas, que essas cláusulas elas garantirão ao João e a Maria aqui que em que pese eles estejam doando as cotas para os filhos, eles permaneçam no controle e na propriedade de fato, digamos assim, do patrimônio. Como isso? Eles estão doando primeiramente com reserva de usufruto. Então, todos os frutos que esses bens que estão dentro dessa sociedade gerarem, eles vão diretamente para o João e para a Maria. Eles não vão para a Luciana e o Felipe, que são os filhos deles, ok? Então, eles doam com reserva de usufruto. Então, trazendo em miúdos, olha, acrescemos patrimônio aqui, temos agora mais 2 apartamentos todos alugados. Esses aluguéis vão vir para a holding, eles vão ser objeto de tributação na holding, e quando houver divisão de lucros e dividendos, esses dividendos não serão pagos para o Felipe e a Luciana, esses dividendos serão pagos para o João e a Maria, que são os usufrutuários dessas cotas que foram doadas, ok? Então, ele vai fazer a doação com reserva de usufruto, ele pode gravar essa doação com inalienabilidade enquanto os doadores estiverem vivos. Então, enquanto os doadores estiverem vivos, essas cotas não podem ser alienadas para terceiros, ok? Eles podem gravar essas cotas com incomunicabilidade. O que é que isso significa? Eu estou fazendo uma doação personalíssima para os meus filhos. Então, eu estou doando, por exemplo, para a Luciana e o Felipe, e essa doação indo com cláusula de incomunicabilidade, independentemente do regime de bens que os meus filhos adotem no casamento, essa doação deles, essa doação não se comunicará com o regime de bens deles, com o cônjuge deles. Então, eu doei para a Luciana, minha filha, eu doei as cotas para a Luciana, com incomunicabilidade, pouco importa o regime de bens que ela vai casar, inclusive na comunhão universal, ok? Essas cotas que eu estou doando para ela não se comunicarão. Então, não vão para o cônjuge da Luciana ou a cônjuge do Felipe. Não se comunicará com o regime de bens deles, ok? Independente, com os cônjuges, independente do regime de bens adotado, ok? Então, nós temos aí reserva de usufruto, cláusula de incomunicabilidade, cláusula de impenhorabilidade. Então, eu posso fazer a doação dizendo assim, olha, não importa o que aconteça aqui com a Luciana e com o Felipe, nenhuma dívida que eles contraiam poderá atingir esta cota que eu estou doando. Eu estou doando a cota já gravada
com cláusula de empenhorabilidade, ok? Eu posso fazer essa doação gravada também com cláusula de reversão. O que é que isso significa? João e Maria estão doando as cotas para Felipe e Luciana, ok? Eles estão fazendo essa doação e por um infortúnio da vida, né, um desses filhos falece. Esse bem que foi doado, essas cotas que foram doadas, elas não vão para apuração e inventário desse filho falecido. Elas voltam para esse doador, ok? Então, volta para o João e para Maria, ok? Não vai para os herdeiros, então, desse filho falecido, no caso, para os netos deles, a menos que eles queiram. Aí é só não colocar cláusula de reversão. Mas, se for do desejo deles, não, eu quero que volte para mim, cláusula de reversão para que esse patrimônio retorne, ok? E aí, gente, trazendo ainda outros institutos, outros instrumentos de proteção, como, por exemplo, essa doação para os filhos, ela é feita com reserva de poder de voto, com possibilidade de administração vitalícia do João e da Maria. Então, João e Maria serão administradores dessa sociedade enquanto eles estiverem vivos, ok? Pode-se colocar uma cláusula, por exemplo, que eu estou doando para os filhos. João e Maria continuam como administradores, ambos. No falecimento de um, o outro permanece com os poderes de administração, ok? E aí, apenas com o falecimento de ambos é que terá que ser nomeado novo administrador, ok? Então, essas cláusulas, vou repetir aqui. Reserva de usufruto para os doadores, então eles doam, mas eles ainda gozam do patrimônio. Impenhorabilidade dessas cotas. Inalienabilidade, elas não podem ser vendidas. Incomunicabilidade, elas não se comunicam com o cônjuge daquele filho para quem eu estou doando, independente do regime de bens. Cláusula de reversão, se por um infortúnio da vida esse filho falecer, essas cotas voltam para os doadores, voltam para João e Maria, ok? E aí, diversas outras cláusulas de proteção, como eu disse aqui, a possibilidade de conservação do poder de voto nas mãos dos detentores reais do patrimônio que está doando, no caso João e Maria, bem como a possibilidade de mantê-los como administradores vitalícios, faz deles os reais detentores do patrimônio em que pese tenha havido uma transmissão de cotas, ok? Essa doação, essa transferência, ela será objeto de um imposto, que é o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doações, ok? É uma operação que ela é tributada, e aí a depender da situação onde se encontram esses bens, né? Muitas vezes a alíquota do ITCMD doação ela é menor do que a do ITCMD causa mortes, então há aí uma economia tributária, né? Mas percebam, também existe a possibilidade, só para não perder aqui a linha de raciocínio, de como essa cota ela está sendo doada, ela está indo para os herdeiros com reserva de usufruto. Alguns estados entendem que há uma redução de base de cálculo, porque a doação está indo só à nua propriedade, tá? Ela está despida dos atributos totais da propriedade. Então, existe aí uma economia tributária, mas no caso específico da transferência de patrimônio através de planejamento sucessório com holding, o que se busca, na verdade, e aí fica o alerta para os advogados, é que não passem para o cliente a ideia de que ele vai fazer isso exclusivamente por vantagem tributária, ok? Porque se a vantagem tributária não existir nesta fase, e aí é preciso analisar a realidade aí do seu estado, onde você está atuando, mas se ela não existir nessa fase, essa economia tributária tão expressiva, o cliente ele pode se desestimular em fazer um planejamento sucessório se não for esse o principal motivo dele. E aí eu queria trazer um adendo aqui. Esse planejamento sucessório que é feito através de holding, ele traz o máximo grau de proteção patrimonial, né? E aí eu vou dar aqui uma pequena palhinha de um vídeo que a gente vai fazer aqui específico sobre isso. Por quê? Porque, veja bem, o João e a Maria, que são os donos de outras sociedades operacionais e que estavam aqui trabalhando
para construir um patrimônio, né, e que figuram ali em atividades de risco, como por exemplo, supermercado, padaria, lavanderia, posto de gasolina, enfim. Eles têm outras sociedades que são sociedades operacionais e que, em regra, como está de porta aberta no mercado, tem um risco maior. Na hora que eles fazem essa doação para os filhos com reserva de usufruto, eles deixam de ser sócios da holding. Percebem isso? Eles deixam de ser sócios, porque quem passa a ser sócio da holding? Os filhos. Os filhos é que vão figurar como sócios, ok? E aí eles passam a ser apenas usufrutuários daquelas cotas que foram transferidas. E aí o patrimônio que está dentro da holding, né, o proprietário daqueles bens que eram da pessoa física passa a ser a holding. E eles, sequer em que pese eles tenham todos esses poderes que eu acabei de listar, em que pese eles tenham total controle sobre esse patrimônio, eles não têm, neste momento, propriedade. E isso traz, sem sombra de dúvida, o grau máximo que o direito brasileiro pode garantir em termos de proteção patrimonial. Porque, veja bem, ele usufrui de todos os benefícios da propriedade, mas ele não é dono. Então, ele determina quem vende, se aluga, se arrenda, enfim, ele determina tudo sobre aquele patrimônio, ele tem a posse direta sobre aquele patrimônio, mas ele não é dono dos bens, ok? Porque o dono dos bens é a holding. E quem são os sócios dessa holding? Os filhos, entende? Então, isso traz um nível de proteção significativo, porque uma desconsideração de personalidade jurídica não conseguirá alcançar esse patrimônio que está aqui. Por quê? Porque é da holding. E quem são os donos da holding? São os filhos, não é o João e a Maria. Então, uma desconsideração aqui da personalidade jurídica de uma dívida de um posto de gasolina, ou de uma dívida de um supermercado que, de repente, a atividade econômica não performou e, infelizmente, teve que encerrar e encerrou com dívidas, não conseguirá alcançar este patrimônio que está aqui guardadinho, né, embaladinho, dentro de uma gavetinha chamada holding, que o João e a Maria sequer são sócios. Então, na hora que ele entende que essa sistemática, além de ele proteger a família, além de ele proteger o patrimônio que ele construiu ao longo de uma vida de trabalho, além de ele já fazer o início de uma transferência para os filhos no evento morte, por exemplo, os filhos não estão desamparados, ele ainda tem um excelente mecanismo de organização e proteção patrimonial, ok? E aí, quando ele entende essa sistemática, honestamente, o recolhimento ou não de TCMD na doação dessas cotas passa a ser um óbice muito pequeno, é um obstáculo muito pequeno a ser transposto quando ele entende a gama total de vantagens que ele está adquirindo montando toda essa estrutura de organização e de proteção, ok? É por isso que eu digo assim, olha, se o cliente está calcado exclusivamente em vantagem tributária, se ele está ali brigando para reduzir uma base de cálculo do ITCMD, ele não entendeu totalmente a gama total, né, de montagem dessa estrutura de proteção. E aí, gente, por fim, só para vocês compreenderem, né, a transferência total desse patrimônio, ela só se dará com o falecimento do João e da Maria. Por quê? Porque como eles são usufrutuários, eu posso instituir aqui um usufruto solidário. E aí, o que é que isso significa? Olha, o usufruto e todas essas cláusulas aqui, elas são instituídas de forma solidária entre João e Maria. Então, faleceu o João, a Maria permanece com todos os benefícios, com o usufruto total, né, que havia para o João, porque eles são solidários. Falecendo posteriormente a Maria, ou seja, havendo o falecimento de ambos os detentores do patrimônio, aí sim haverá a transferência total da propriedade. Por quê? Cláusula de reversão não se aplica mais porque não existe reversão a terceiro, o Código Civil veda essa possibilidade. Como eles não estão mais aqui, o João e a Maria já faleceram, não se aplica mais. A inalienabilidade a gente coloca com vitaliciedade. Usufruto também, solidário e vitalício. Falecendo, eu extingo o usufruto, né? E aí eu tenho aqui uma situação
de transferência total da propriedade. Quais são as cláusulas que vão permanecer mesmo com o falecimento deles? A inalienabilidade, se ela não for vitalícia, mas no caso aqui ela é vitalícia. A incomunicabilidade, então eu garanto que esses bens não se comunicarão de forma nenhuma com o patrimônio independente do regime de bens, com o patrimônio do cônjuge dos filhos, no caso do nosso exemplo aqui, Luciana e Felipe, e a impenhorabilidade, ok? Mas essa cláusula de impenhorabilidade, quando eu vou falar dessas cláusulas especiais, eu vou tratar, ela é um pouco controvertida, mas se eu posso doar me fazendo uso do instituto, eu farei isso, ok? E aí, por que eu elimino a possibilidade de inventário? Porque, veja, João e Maria não eram mais donos, especificamente, de nada, dentro desse contexto que eu estou trazendo de patrimônio familiar, ok? Eles não eram mais donos de nada. Por quê? Porque os donos, efetivamente, os sócios da holding já eram os filhos. Eles eram donos aqui de um usufruto. Eles eram detentores aqui de direitos, que eram direitos personalíssimos e vitalíssimos, que se extinguem com o falecimento deles. E aí eu tenho uma situação que eu tenho a transferência total do patrimônio para os filhos, dentro de uma ótica que atende à necessidade daquelas famílias, dessa família que instituiu esse patrimônio. Eu gozei de organização patrimonial, eu gozei de vantagem tributária, eu gozei de proteção patrimonial, porque a blindagem 100% ela não existe. E ao final eu ainda evitei o quê? Um moroso, longo e caro processo de inventário. O processo de inventário é muito caro, porque paga-se TCMD no causa-mortes, né? O imposto de transmissão, o ITCMD causa-mortes, paga-se o ITCMD em cima do valor dos bens, paga-se honorários, paga-se custas processuais, demora demais. Às vezes o cliente até gera um desgaste entre cliente e advogado, porque ele acha que é o advogado que não está conduzindo bem o inventário, aí troca de advogado, aí paga de novo, né? Ah, mas aí dá para ir para o cartório, né? Vamos fazer um inventário no cartório. É verdade, é possível fazer um inventário no cartório, né? Mas o inventário no cartório só se tiver consenso entre os herdeiros sobre a partilha, o que parece ser fácil, mas não é, especialmente quando você tem um volume patrimonial mais alto. Então, assim, o João e a Maria, eles, nesse exemplo clássico que eu dei, eles têm condição de fazer a transmissão desse patrimônio de forma muito mais equilibrada dentro do seio familiar, ok? Gozando, como eu disse, enquanto a holding estiver aberta, de todas essas vantagens que eu elenquei, né? O patrimônio fica protegido de terceiros, eles podem gozar de vantagem tributária e, acima de tudo, eles podem ter um nível de organização e transmissão de patrimônio que um inventário jamais dará, ok? Então, meus amigos, essa é a sistemática, volto a dizer, a sistemática básica de uma holding, é a sistemática básica de constituição para uma transmissão de patrimônio, ok? E aí, como eu disse, eu vou gravar outros vídeos que vão detalhar cada uma dessas fases, ok? E além disso, mais produção de conteúdo aqui, de temas mais polêmicos. Tivemos aí 2 julgamentos importantíssimos, um do STF e outro do STJ, que atingiram diretamente esse ITCMD aí nessa fase de doação, ok? Então, importantíssimo, um que trata do prazo decadencial, que é um RESP, e o outro, o julgamento do Supremo, dizendo que era inconstitucional a tributação quando a doação ou herança de bens localizados no exterior, ok? Então, gente, julgamentos importantíssimos que atingem diretamente o trabalho com holding familiar, especificamente quando tem planejamento sucessório, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Por favor, se você não está inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com seus amigos, a quem possa interessar, deixe seu like, deixe seus comentários, ok? Para que a gente possa aqui fortalecer o canal e trazer mais conteúdos com interesse prático para vocês, ok? Muito obrigada, até o nosso próximo vídeo.